Bom dia, amados irmãos. Boas-vindas a todos que vão participar conosco dessa transmissão ao vivo dessa escola dominical, desse estudo bíblico. Quero já louvar a Deus por mais um dia, pela vida dos irmãos, por estarmos juntos. E quero apenas dar um tempinho para que todos possam ir chegando. Sei que é sempre esse momento inicial, né, quando as pessoas vão começando a participar. Já quero dar as boas-vindas a cada um dos irmãos. Uma alegria poder receber cada um. E esperamos que possamos ser abençoados nessa manhã, quando vamos estudar a palavra, quando vamos meditar em mais um tema, mais um assunto que é tão importante para a nossa vida. Hoje vamos falar sobre o batismo e a plenitude do Espírito Santo. Um tema que é realmente muito necessário, faz parte da nossa vida e todos nós estamos a todo momento envolvidos com essa questão, né, com essa necessidade da obra do Espírito Santo em nossas vidas, em nosso coração. Eu quero já começar então lendo a palavra de Deus. Eu vou ler em Efésios 5, versículos 18 até o versículo 21, para dar a introdução, para iniciarmos assim o nosso estudo nessa manhã. Efésios capítulo 5, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra de Deus: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Nós vamos orar. Ó Deus amado, nós queremos te louvar, ó Pai, por nossa vida. Louvamos por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um dia do Senhor, domingo, dia que é dedicado a Ti, dedicado a uma vida, a uma consagração de vida e também ao descanso, a um tempo com a família, a um tempo de qualidade na presença do Senhor, quando somos renovados, fortalecidos e preparados para uma nova semana que se inicia. Louvamos, ó Pai, por mais um domingo, mais um dia que nós podemos estar na Tua presença. Louvamos pela nossa saúde. Louvamos, ó Deus, porque Tu tens cuidado da Tua igreja, de nós, nesse tempo todo. Te louvamos porque também esperamos dias em que estaremos voltando à normalidade. Algumas coisas já estão voltando, já temos algumas mudanças, melhorias, mas ainda aguardamos a definição completa, uma melhoria mais abundante para que possamos ter a volta aos cultos completos na igreja, com todos os irmãos podendo participar, as escolas dominicais e as atividades normais da igreja. Mas enquanto isso, louvamos, Pai, e nos entregamos a Ti e pedimos que o Senhor continue falando conosco. Abençoe aqueles irmãos que estão participando, cada um dos irmãos que já chegou, os que estarão chegando ainda nessa sala, nessa transmissão, e também os que verão depois, posteriormente, esse estudo, que Tu estejas ministrando ao coração de cada um, que Tu estejas levando a Tua palavra ao nosso coração, nos dando compreensão, nos dando orientação, nos dando também a paz e também, consequentemente, a condição de vivermos uma vida melhor na Tua presença, sendo bem orientados pela palavra do Senhor. Muito obrigado, Deus, por nossas vidas, pela Tua palavra, pela Tua obra em nosso coração, em nossa vida. Continue falando conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Já vi que mais pessoas chegaram, né? Que bom. Mais irmãos juntos conosco. É sempre uma alegria saber que, mesmo não podendo estarmos na casa do Senhor, no templo, como igreja, nós podemos estar juntos
de maneira online, assim, pela transmissão. E eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que têm podido participar conosco. Nessa sequência, temos estudado vários assuntos que são importantes na nossa vida cristã e podemos ver a base bíblica, teológica, doutrinária de cada assunto e vemos a importância de todos eles para a nossa vida cristã. Então hoje, como eu já disse, vamos estudar sobre o batismo e a plenitude no Espírito Santo. E como eu já li, Efésios 5, 18 a 21, nós vamos agora vamos agora ver os detalhes desse assunto que nós temos como tão importante em nossa vida. Esse estudo também, eu quero dizer para os irmãos que ele é baseado de maneira majoritária na obra do reverendo Dr. John Stott, pastor anglicano, inglês, um homem que foi muito importante na sua geração. Ele faleceu há poucos anos atrás e ele deixou um grande legado de uma busca pela palavra, pelo conhecimento bíblico, teológico. Também foi muito importante na área de missões. Então nós temos uma dívida como povo de Deus para com este homem, reverendo John Stott, e basicamente o seu livro, Batismo e Plenitude do Espírito Santo, no qual nós baseamos este estudo dessa manhã. Então quero convidá-los para nós estarmos meditando, estudando esse assunto tão importante. Qual a razão desse estudo, dessa questão? Batismo e plenitude no Espírito Santo. A razão, irmãos, é porque no meio cristão evangélico, há dois grupos específicos relacionados a esse assunto. Um grupo chamado os pentecostais, talvez também os neopentecostais, eles afirmam que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção depois da conversão. Então, a pessoa se converte, é salva e um momento depois na sua vida ele é batizado no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. O outro grupo, que é chamado os protestantes ou os cristãos tradicionais, históricos, a vertente da qual nós fazemos parte, como Igreja Presbiteriana do Brasil, a Igreja Reformada no mundo, ela afirma de uma maneira diferente. Nós afirmamos que somos batizados no Espírito Santo no momento em que nós nos convertemos ou no momento em que nós somos salvos. Então, o batismo do Espírito Santo é análogo, é imediato, ele acontece junto com a nossa salvação, com a nossa conversão. Então, nossa afirmação é que todo cristão verdadeiro, todo aquele que é salvo, ele é batizado no Espírito Santo. Então, sabemos que há polêmicas, nós não vamos falar tanto da posição pentecostal, mas vamos explicar a posição tradicional da igreja cristã reformada, da igreja protestante, do ramo histórico do cristianismo, e baseado nisso nós vamos ver a viabilidade, vamos ver os argumentos bíblicos para a nossa posição, e que eu sei, né, nós entendemos que é uma posição equilibrada, uma posição bíblica, uma posição segura na palavra de Deus. Então, com essa introdução, eu começo dizendo que a vida cristã é vida no Espírito. Cada cristão tem uma experiência do Espírito Santo desde os primeiros momentos da sua vida cristã. Para o cristão, a vida começa com um novo nascimento. E o novo nascimento é um nascimento no Espírito. Jesus Cristo disse isso. Vamos ver, João 3, versículos 3 a 8. Importante leitura da palavra, porque se nós falarmos de nós mesmos, de que adianta? Mas quando a palavra fala, nós aceitamos e nós somos edificados. E também, é claro, nos calamos, porque vemos a palavra dizendo, mas também temos argumentos para explicar para outras pessoas aquilo que é a palavra de Deus. Então, João 3 a 8, falando do novo nascimento, que é o nascimento no Espírito.
A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Jesus fala várias vezes que o novo nascimento é o nascimento no Espírito Santo, ou o nascimento do Espírito Santo. É o Espírito Santo que age na nossa vida no momento em que nós nascemos de novo, no momento da nossa regeneração, a nossa conversão. Então, ele é o Espírito da vida. E é ele quem dá vida às nossas almas mortas, e ainda ele vem pessoalmente morar em nós. Uma das primeiras obras do Espírito em nós é assegurar-nos que somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 e 16, nós vemos também essa palavra, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16. Olha só. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, vemos que essa é uma das obras do Espírito Santo, testificar que nós somos filhos de Deus. O ministério do Espírito Santo implica tanto em revelar-nos Cristo, como em formar Cristo em nós, de maneira que cresçamos firmemente em nosso conhecimento de Cristo e em nossa semelhança com Ele. Efésios 1, 17, Gálatas 4, 19, 2 Coríntios 3, 18 falam disso. Finalmente, no último dia, a sua atividade será ressuscitar nossos corpos mortais. Está lá em Romanos 8, 11. Aqui no próprio texto de Romanos 8, versículo 11, fala assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito, que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do Espírito que em vós habita. Quer dizer, o nosso Deus vai nos ressuscitar através do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo que vai tocar em cada um dos filhos de Deus no momento da ressurreição, e nós seremos então feitos, teremos um novo corpo, um corpo revestido de glória, para viver eternamente com o Senhor. Podemos assim afirmar que do começo ao fim da nossa vida cristã, somos dependentes do Espírito Santo. Não tem como um cristão viver no mundo servindo a Deus se não for através da presença da obra do Espírito Santo. Então essa é uma afirmação muito importante que precisamos ter em mente, que desde o começo da nossa conversão já temos o Espírito Santo em nós. Dom e batismo do Espírito Santo são a mesma coisa. A palavra de Deus usa várias vezes a palavra dom e também a palavra batismo. E nós afirmamos que dom e batismo são a mesma coisa. O dom do Espírito Santo. Não os dons espirituais, mas o dom do Espírito Santo, que é uma promessa que Deus fez, que os profetas fizeram no Antigo Testamento, e que também João referiu-se a isso, o apóstolo Pedro também, estão mostrando que há uma promessa referente à obra do Espírito Santo para com o seu povo. Então podemos dizer isso, que dom e batismo são a mesma coisa, de modo que ser batizado com o Espírito Santo é uma figura vívida para ter recebido o Espírito. O batismo é algo que todos os cristãos tiveram, o batismo do Espírito Santo.
Todo aquele que é cristão verdadeiro, podemos afirmar, foi batizado pelo Espírito Santo. O batismo do Espírito Santo é uma expressão exclusiva do Novo Testamento, mas que mesmo assim é o cumprimento de uma expectativa do Antigo Testamento. Essa expectativa geralmente era expressa em termos da promessa de Deus derramar o seu Espírito. Nós vamos ver daqui um pouquinho mais sobre essa promessa. Importante afirmar que o Espírito Santo sempre existiu, pois ele é Deus, e ele esteve presente e ativo no Antigo Testamento. Na criação, na providência e na revelação, na regeneração dos crentes do Antigo Testamento, todos os que foram salvos foram regenerados pelo Espírito Santo, e na capacitação de pessoas especiais para tarefas especiais. Vemos ali os profetas, várias vezes a palavra diz que eles ficaram cheios do Espírito Santo. Vemos lá sobre Saul, que ele ficou cheio do Espírito Santo. Davi era um homem cheio do Espírito Santo. E assim tantas pessoas. Mas por que então, lá havia o Espírito Santo, mas então não havia ainda o batismo do Espírito Santo? Isso nós vemos como sendo uma diferenciação histórica, que houve uma promessa do derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo estava presente já, atuando no meio do povo de Deus. Mas eram atitudes, eram ações especiais, específicas, em momentos especiais. Algumas pessoas viviam cheias do Espírito Santo, mas não era uma presença, vamos dizer assim, contínua, assim como é agora na vida dos crentes no Novo Testamento. Tudo por quê? Devido ao plano de Deus. A promessa de Deus foi que ele derramaria o Espírito Santo depois da vinda do Messias. Depois que o Messias estivesse presente, então o Espírito seria derramado sobre o povo de Deus. Então, mesmo havendo a atitude, a ação do Espírito Santo no Antigo Testamento, mesmo assim, alguns profetas predisseram que nos dias do Messias, Deus concederia uma difusão liberal do Espírito Santo, nova e diferente, bem como acessível a todos. Então, várias referências, Isaías 32:15, Isaías 44:3, Ezequiel 39, 28 e 29, Joel 2, 28. Desses textos, eu vou ler Joel 2, 28, que é o texto mais conhecido, mais lembrado pela igreja. Joel 2, 28. O texto todo, vai até o versículo 32, mas aqui no versículo 28 diz assim: E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Então aqui a promessa, uma das promessas, mas como eu já disse, Isaías falou do derramamento do Espírito Santo, Isaías 44:3, Isaías 32:15, Ezequiel 39, 28 e 29, todos afirmaram que Deus derramaria o Espírito Santo depois da vinda do Messias. João Batista, o último profeta da antiga ordem, da ordem antiga, resumiu essa expectativa em seu dito conhecido, que creditou o derramamento do Espírito Santo ao próprio Messias. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. Vamos ver Marcos 1:8. Olha só. Marcos 1:8. Eu vos tenho batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lendo o versículo 7 também diz assim: E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. O versículo 8, então: Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então é João, o último profeta da antiga ordem, aquele que era o precursor do Messias, ele então vai nos falar de maneira muito clara que o Messias vai batizar com o Espírito Santo.
João 1,33 também é mais uma confirmação dessa palavra de João Batista. Evangelho de João 1,33. Olha só. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então Deus falou com João Batista, preparando João Batista para receber o Messias. E João, quando vê o Messias, e Deus falou para ele: aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Interessante que o próprio Jesus, né, no seu ministério terreno, ele como homem, para que o mundo cresça que ele é Deus, então ele recebe a presença, ele recebe a vinda do Espírito Santo, como também até mesmo ele sendo batizado com o Espírito Santo, de uma maneira ilustrativa, a pomba desce sobre ele. E ele então, mas aí a palavra fala, o próprio Senhor afirma, ele é o que batiza com o Espírito Santo. Jesus Cristo é aquele que vai derramar o Espírito Santo sobre nós. É aquele que vai batizar-nos com o Espírito Santo. Então, o batismo com o Espírito Santo é parte integrante do Evangelho da salvação quanto à remissão de pecados, a purificação, a libertação do pecado, culpa, ira, morte e também a regeneração. Quando pecadores se arrependem e creem, Jesus não somente tira os seus pecados, mas também os batiza com o seu Espírito Santo. O Espírito derramado para nos regenerar e renovar também faz parte da salvação. Importante nós vermos isso. Agora, pensando mais no derramamento do Espírito Santo, é importante nós vermos ali o texto de Atos, quando fala do Pentecostes. Vamos ver algumas explicações por que o batismo do Espírito Santo, ou então o derramamento do Espírito Santo, tem um momento certo para acontecer. A promessa do Espírito Santo é uma promessa universal, isto é, para todos os filhos de Deus. Pedro entendeu que a promessa se estenderia a toda a carne, como disse Joel, isto é, a pessoas de todas as nações, raça, posição social ou sexo. Então não é uma questão que 100% da humanidade vai receber o batismo do Espírito Santo, mas pessoas de todos os povos receberão o batismo do Espírito Santo. Quando há essa expressão toda a carne, ou então sobre todos, sabemos que nem todos são salvos, porque há tanta rebeldia, tanta incredulidade, há tanta dureza de coração. Realmente há tantas pessoas que morrem sem Cristo, morrem sem ter uma experiência real com Jesus. Então não podemos dizer que essas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, mas todo aquele que nele crê, todo aquele que é de Deus, todo aquele que tem parte com Deus, este é batizado com o Espírito Santo. A última sentença do discurso de Pedro é muito clara. Vamos ver. É lá em Atos, agora vamos nos deter um pouco em Atos. Atos 2, 38 e 39. Quando Pedro está terminando o seu discurso, né? Ali fala, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Então aqui vemos aqui que serão batizados com a água, como foram batizados com a água, mas receberão o dom do Espírito Santo. Como eu já disse, dom, sinônimo de batismo do Espírito Santo. A palavra dom, ela tem o significado de presente. Algo que nos foi dado. E nesse caso, ele significa batismo, porque o batismo é um presente. É algo que Deus nos dá gratuitamente, o batismo do Espírito Santo. Então, a promessa de Deus está ligada à vocação de Deus. Todos quantos acatam o chamado de Deus herdam a promessa divina.
Então, o dom ou batismo do Espírito Santo é para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Agora vamos então olhar para o Pentecostes. O Pentecostes acontece ali em Atos 2. Ele começa primeiro. Há um momento em que ele é derramado, o Espírito Santo é derramado primeiramente sobre os cristãos que já estavam esperando pelo derramamento do Espírito Santo, os 120 cristãos ali de Jerusalém. Então, isso está escrito em Atos 2, de 1 a 4. Depois, há um momento em que aquela multidão toda questiona o que foi aquilo, aquela confusão, porque aqueles 120 homens e mulheres receberam o dom, e naquele momento, o batismo do Espírito Santo, eles falaram em línguas. Não línguas estranhas, assim, no sentido de ser línguas desconhecidas, mas eram línguas dos povos, as pessoas ouviam a palavra na sua própria língua. E então, diante daquela questão, Pedro começa a falar, e ele prega um sermão, ele vai falar de Jesus, e as pessoas entendem na sua língua. E ali, como elas entendem a palavra de Deus na sua língua natal, elas também recebem o chamado de Deus, elas se convertem e elas também recebem o dom do Espírito Santo. Quer dizer, o Espírito Santo também é derramado sobre aquelas pessoas. Então, é um evento que acontece numa sequência e o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, e aí daí para frente o Espírito Santo permanece presente na vida da igreja, e até o dia de hoje e até a volta de Cristo, o Espírito Santo está presente aqui, agindo em nosso meio. Então, por isso nós vemos a diferença da atuação do Espírito Santo antes da vinda de Jesus. Antes de Cristo ter vindo, o Espírito Santo aparecia para pessoas especiais, específicas, com o propósito de fazer a obra de Deus para o povo de Israel e para cumprir o plano de Deus de mandar o seu Filho vir ao mundo, o Messias vir até nós. Mas depois que o Messias está presente, a promessa do derramamento do Espírito Santo, ela é cumprida. Então o Espírito Santo vem para permanecer aqui no mundo até a volta de Jesus. Por isso que também esse tempo é chamado, o tempo que nós vivemos hoje, é chamado tempo do Espírito Santo, ou a era do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está presente para ajudar a igreja, para orientar a igreja, para trabalhar na vida da igreja até o retorno de Jesus. Então eu vou ler primeiramente Atos 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, por que é Pentecostes? 50 dias depois da ressurreição de Cristo. 50 dias depois da Páscoa. O Pentecostes era uma festa que acontecia todos os anos em Israel. Mas nesse Pentecostes foi diferente, porque 50 dias depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição de Cristo, houve o derramamento do Espírito Santo. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então vemos aí o cumprimento. Olha só, irmãos, como lembrando a história de Jesus. Depois da ressurreição, ele ficou 40 dias entre os discípulos, conversando, aparecendo, ensinando eles, orientando sobre várias coisas. Aí ele foi ascendido aos céus, ele subiu aos céus. E ele disse para eles esperarem o dom do Espírito Santo. Lá em Atos 1,8 diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então ali Jesus falou: espera mais um pouco. Então depois de mais 10 dias, completaram-se 50 dias, o Pentecostes. Então naquele dia, o Espírito Santo foi derramado, foi cumprida a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. A promessa de Joel foi cumprida, e a partir daí, então, nós temos a presença do Espírito Santo sobre a igreja, no mundo, agindo, e até a volta de Jesus. Então, isso para nós termos a ideia cronológica de como funcionou esse período
até o derramamento do Espírito Santo. Então, primeiro foi sobre os 120 e depois sobre os 3.000 que se converteram. Então, Pedro faz o discurso, os irmãos depois podem ler todo o capítulo 2 de Atos e vão ver o que Pedro falou, a pregação de Pedro. Então, no versículo 37, antes disso, versículo 17, Pedro relembra a promessa de Joel. Ele fala: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Então ele vai falar sobre aquela promessa, vai continuar explicando sobre Jesus, que ele veio, que ele morreu, que ele foi entregue pela vontade de Deus, que ele ressuscitou. E no final que ele termina de falar, versículo 37 em diante, fala assim: ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar, o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E a continuidade mostra que aqueles homens e mulheres que nós lembramos eram judeus de várias partes do mundo que estavam em Jerusalém, e eles então, naquele momento do Pentecostes, ouviram a pregação de Pedro e eles perguntaram o que aconteceria, o que deviam fazer. Então Pedro fala: arrependei-vos e crede, recebei o dom do Espírito Santo. Então aqueles homens judeus de várias nações do mundo se converteram ali e receberam o batismo e receberam o dom do Espírito Santo, quer dizer, o batismo do Espírito Santo. E a partir dali eles partiram, voltaram para as suas cidades, para os seus países, e a igreja começou a se espalhar. Mas a igreja em Jerusalém começa a crescer e logo tem 5.000 membros, depois uma multidão inumerável, e depois ela também é espalhada, e assim a pregação do evangelho vai até os confins da terra. E a obra de Deus continua. Então, houve uma diferença entre os dois grupos. Só é importante explicar isso. Os 120 primeiros, os cristãos, já estavam regenerados e receberam o batismo do Espírito Santo somente depois de esperar em Deus durante aqueles 10 dias, como eu disse, depois da ascensão de Jesus. No Pentecostes, então, aqueles que já eram salvos por Cristo, pelo Espírito Santo, mas não tinham ainda sido batizados, porque o Espírito não tinha sido derramado sobre eles. Então, naquele momento, eles são batizados com o Espírito Santo. Os 120 cristãos. Os 3.000 eram descrentes, eram judeus, e receberam o perdão dos seus pecados e o dom do Espírito Santo ao mesmo tempo, imediatamente após terem se arrependido e crido, sem precisarem esperar nenhum instante. Então, para o segundo grupo, foi algo imediato, foi tudo junto. Se converteram e receberam também o batismo, o dom do Espírito Santo. Isso é relevante porque a norma para hoje, sem dúvida, deve ser o segundo grupo, os 3.000, e não os primeiros 120. A experiência dos 120 ocorreu em 2 estágios diferentes, simplesmente em razão de circunstâncias históricas. Eles não poderiam ter recebido o dom pentecostal, o dom do Espírito Santo, antes do Pentecostes. É uma conclusão lógica. Como nós sabemos, foi o plano de Deus. Aqueles cristãos da antiga dispensação, do Velho Testamento, tinham o Espírito Santo, mas não da maneira como nós temos hoje. Era uma presença, uma ação do Espírito Santo, mas não uma presença contínua como hoje nós temos. Mas os que vieram depois, então, já estão no período depois do cumprimento das promessas. E assim, nós recebemos o perdão dos pecados e o dom do Espírito ao mesmo tempo.
O Pentecostes tem alguns significados. Quero falar desses significados. Em primeiro lugar, este foi o último evento da atividade salvadora de Jesus. O derramamento do Espírito prometido há tanto tempo, subsequente à sua morte e ressurreição. Nesse sentido, esse dia deu início à nova era messiânica, a era do Espírito. Em segundo lugar, ele foi o cumprimento não só da expectativa geral do Antigo Testamento, da vinda do Espírito, mas também das promessas especiais de Jesus no cenáculo. Jesus falou com os discípulos depois da sua ressurreição e antes da sua ascensão, e essas promessas foram aos apóstolos, e cujo cumprimento haveria de capacitá-los para o seu trabalho apostólico especial, de mestres inspirados e autorizados. Então, o Pentecostes também tinha um propósito para os apóstolos, uma capacitação para que eles fizessem a obra de Deus, e eles foram tão importantes e fundamentais para aquele primeiro momento da história da igreja. Em terceiro lugar, o Pentecostes pode ser considerado o primeiro reavivamento, a primeira vez que o Espírito manifestou seu poder em medida tão abundante que um grupo tão grande, 3.000 pessoas, foi ao mesmo tempo convencido dos seus pecados, renascido e admitido na comunidade cristã. Então, podemos dizer que foi o primeiro reavivamento, o avivamento espiritual da igreja cristã. Reavivamentos ou manifestações incomuns do poder do Espírito Santo como este continuaram existindo na história da igreja, mas não podem ser considerados normas. Quer dizer, não acontece avivamento todo dia na história da igreja. Avivamentos acontecem em momentos que Deus quer fazer, quando grandes acontecimentos vão mover a igreja. Então, já houve vários avivamentos na história da igreja, mas não é uma coisa que acontece todo dia, a todo instante. Mas a presença do Espírito é algo presente na vida da igreja, algo constante na vida da igreja. Então, normativa foi a experiência prometida especificamente na conclusão de Pedro, o dom do Espírito Santo. A todos a quem Deus chama e que respondem com fé penitente, a saber que eles receberiam o perdão e o Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo também afirma que todos fomos batizados no mesmo Espírito. 1 Coríntios 12, 13. Paulo, então, ele nos dá essa conclusão nesse sentido, né, dessa questão de sermos batizados no Espírito Santo. 1 Coríntios 12, versículo 13. Olha só. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Então aqui nós temos a palavra-chave final sobre essa questão. Todo cristão é batizado no Espírito Santo? Podemos dizer sim, todo cristão verdadeiro, ele é salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro e também ele é batizado no Espírito Santo. Então aqui está sublinhado que como cristãos temos uma experiência do Espírito Santo igual para todos. Então eu falei de dois assuntos. Primeiro, batismo do Espírito Santo. Já acabamos de falar sobre esse assunto e agora eu quero completar esse estudo verificando um pouco sobre a plenitude do Espírito Santo. Essa é uma outra questão importante, porque já afirmei que o batismo é alguma coisa que nós temos de forma definitiva. O Espírito Santo habita na vida do cristão. Agora, plenitude é uma outra questão que também é um privilégio que nós podemos ter, mas que eu já afirmo que nem sempre temos, que precisamos buscar e precisamos ser renovados nela. Então, a plenitude do Espírito é consequência do batismo do Espírito Santo. E é algo que Deus quer que seja contínuo, mas que pode, infelizmente, não ser constante. Por quê? Por nossa culpa, por nossa causa. Quando a plenitude não é conservada, ela se perde. Se for perdida, pode ser recuperada. O Espírito Santo é entristecido pelo pecado. Por isso que Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo. O cristão deve zelar da sua vida espiritual, deve buscar uma vida de comunhão com Deus para não entristecer o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo, quando é entristecido, quando nós
por algum motivo, nos afastamos de Deus, quando nós temos os nossos momentos de altos e baixos, nós podemos perder essa experiência de estarmos cheios do Espírito Santo, de estarmos vivendo em plenitude do Espírito Santo. Então, nesse sentido, o Espírito Santo nos deixa por um tempo, nos deixa no sentido de não nos abandonar, mas ele deixa de agir plenamente em nós. Neste caso, o único meio de recuperar a plenitude é o arrependimento. É por isso que o arrependimento é tão importante na vida do cristão. Quando nós pecamos, quando nós deixamos de estar em intimidade com Deus, nós criamos uma barreira nesse sentido, porque nós ficamos afastados, ficamos entristecidos, muitas vezes a pessoa fica revoltada, fica magoada, amargurada, ansiosa. E isso só tem solução como? Com a humilhação e o arrependimento. É esse o benefício do arrependimento na vida do cristão. É nos permitir um retorno à intimidade com Deus e a termos a plenitude do Espírito Santo novamente. Mesmo em casos em que não há indícios de que a plenitude foi perdida por causa de algum pecado, lemos que algumas pessoas foram novamente preenchidas, mostrando que uma crise ou um desafio diferente requer um novo revestimento de poder do Espírito. Então também outra coisa importante é isso. Mesmo que a pessoa não está em pecado, pode ser que Deus queira dar uma porção maior do seu Espírito para nós. Ou nós precisaremos de uma porção maior para fazer alguma obra, alguma ação para Deus. E é por isso que nós precisamos clamar sempre pelo revestimento do Espírito Santo, pelo enchimento do Espírito Santo. A plenitude se refere a 3 situações na vida do cristão. A plenitude do Espírito Santo. Em primeiro lugar, descreve o estado normal do cristão ser cheio do Espírito Santo. Vemos isso lá em Atos 6, quando foram escolhidos os diáconos, que Deus falou assim, que deveriam ser escolhidos homens cheios do Espírito Santo e de fé. Quer dizer, aqueles homens viviam já essa experiência de uma intimidade com Deus. Homens que viviam no estado normal. Era uma presença, era uma realidade naquelas pessoas. Eles desfrutavam desse enchimento do Espírito Santo. Então, podemos dizer, o cristão que vive uma vida de dedicação, quem olha para ele percebe, olha, essa pessoa tem o Espírito Santo. Essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Mas também tem um segundo sentido. Em segundo lugar, a plenitude indica uma capacitação para um ministério ou um cargo especial. Como João Batista, ele teve um revestimento especial para ser um profeta, para ser um servo de Deus. Lucas 1, 15 a 17, olha só. Lucas 1, 15 a 17. Pois ele será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Então vemos aqui claramente que essa plenitude, ser cheio do Espírito Santo, que significava ser ungido para o ministério que João Batista teria que desempenhar. Paulo também fala sobre isso. Atos 9, 17, vemos sobre Paulo essa afirmação que ele também foi revestido pelo Espírito Santo, ungido para uma tarefa, para o ministério que ele tinha que desempenhar. Então, Atos 9, 17, então Ananias foi e entrando na casa impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Para quê? Para que ele pudesse fazer a obra que ele teria que desempenhar. Em terceiro lugar, a plenitude foi concedida para uma tarefa imediata, especialmente numa emergência. Por exemplo, Zacarias, que profetizou mesmo não sendo profeta, quando ele viu Jesus
né, aquele sacerdote, antes, né, quando ele recebeu tá lá em Zacarias, aquele que o pai de João Batista, né? Ele então, aliás, irmãos, Zacarias, aquele que viu Jesus no templo, que ficou cheio do Espírito Santo e profetizou depois da vinda de Jesus. Também vemos Pedro diante do Sinédrio, no momento em que ele era testado, estava em julgamento, ele então ficou cheio do Espírito Santo naquele instante. Os cristãos de Jerusalém, que viviam cheios do Espírito Santo, Estevão antes da morte, Paulo diante de Elimas, todos eles ficaram cheios do Espírito Santo, provavelmente para capacitá-los a enfrentarem a situação com que se defrontavam. Então, assim, no sentido geral, o cristão deve ser cheio do Espírito Santo. Mas nós podemos ter alguma ação especial do Espírito Santo para alguma finalidade, um ministério, ou para algum momento na nossa vida em que temos que fazer algo emergencial, uma resposta para alguém, ou a pregação do Evangelho, ou uma cura, uma obra que Deus quer fazer, Ele vai nos revestir de modo especial. A igreja de Corinto é um exemplo de que possuir os dons do Espírito Santo não é evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo, mas a evidência da plenitude é a produção do fruto do Espírito. É importante isso, afirmar isso, porque a igreja de Corinto tinha os dons, fazia muitas coisas, mas ela estava vivendo como uma igreja carnal. Ela não estava sendo uma igreja dominada pelo Espírito Santo, porque aquelas pessoas se exaltavam, havia partidos, havia divisões. Mas a evidência maior da plenitude do Espírito Santo não são os dons, mas sim o fruto do Espírito Santo. Vamos ver lá, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então o fruto do Espírito não é uma coisa só. São várias situações, várias virtudes, qualidades que nos são dadas e que nós vivenciamos pela obra do Espírito Santo em nós. E é esse fruto do Espírito Santo, irmãos, que é a evidência maior do nosso enchimento do Espírito Santo. Então é por isso que nós precisamos buscar tanto os dons, capacitação para fazermos coisas para Deus, como também o fruto, especialmente o fruto, viver a cada dia tendo amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então são essas 9 coisas, né, que nós vimos aqui. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então a principal evidência é moral, não miraculosa, e reside no fruto do Espírito. Os coríntios tinham sido batizados com o Espírito Santo e foram ricamente dotados com os dons do Espírito. Mesmo assim, provaram ser cristãos não espirituais, porque lhes faltava a qualidade moral do amor. 1 Coríntios 3, de 1 a 4. O texto de Efésios 5, 18 a 21, já estamos, irmãos, caminhando para a conclusão do nosso estudo dessa manhã. Então, esse texto mostra a vida do cristão, já lemos ele no começo, e nós vamos ver algumas explicações sobre essa plenitude do Espírito Santo. Então, eu vou ler novamente para nós estarmos relembrando aqui a palavra que Paulo disse. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo
a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, primeiramente, esse texto mostra que o cristão deve buscar o enchimento do Espírito Santo, mas ele não pode se encher por si mesmo. É importante esse texto. O verbo enchei-vos está no imperativo passivo, indicando que a ação de nos encher é do Espírito Santo, sendo que a nossa ação é a de buscar esta bênção. Então, o enchei-vos, aqui a palavra é assim: busque o enchimento. Procurai sempre estar cheios. Deixai-vos encher. Viva em comunhão com Deus. Viva na busca da palavra, da oração, de maneira que você vai demonstrar essa busca, esse anseio, para que Deus te mantenha cheio sempre. E é claro que Deus tem esse prazer. Se é a obra de Deus, se é a obra do Espírito Santo nos encher, se é esse o propósito da obra da salvação também, com certeza, aquele que busca o enchimento do Espírito Santo, aquele que se humilha, aquele que se quebranta, aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que está sempre avaliando a sua vida, este receberá a bênção de tanto ter o batismo inicialmente do Espírito Santo, como também de viver uma vida cheio do Espírito Santo. Agora uma pergunta, irmãos, nós temos que nos fazer sempre. Será que estamos sempre cheios do Espírito Santo? Será que a maneira como nós vivemos evidencia que nós estamos cheios do Espírito Santo? Podemos dizer que não. Muitas vezes nós agimos com ira, agimos com, vamos dizer, raiva, ou com maus pensamentos, ou não buscamos a orientação de Deus para o que vamos fazer ou para o que vamos falar. Assim como estamos agora, quando eu estou falando, parece que está tudo muito fácil. Pode parecer muito fácil a vida cristã. Mas nós sabemos que no dia a dia somos testados, somos provados, somos colocados em situações e que ali demonstramos se realmente estamos ou não cheios do Espírito Santo. Nosso desafio é clamar a Deus para que Ele coloque freio na nossa língua, para que Ele nos dê moderação, domínio próprio, para que Ele nos dê paciência, longanimidade, para que Ele nos dê bondade. E isso com todos, com as pessoas, em todos os momentos. Então nós sabemos, podemos dizer que realmente não é fácil, não é simples. Somos muito fracos, somos humanos, somos pecadores. Mas qual que é a solução? O texto que nós já falamos aqui, a solução é arrependimento, quebrantamento e humilhação. É no altar do Senhor, é diante de Deus, é pedindo a Deus sempre moderação, sabedoria, sempre buscando nele essa capacitação para vivermos uma vida agradável ao Senhor, para termos domínio sobre o nosso corpo, sobre nossa vida, sobre nossos pensamentos, para termos um coração transformado pela palavra, não sermos moldados pelo mundo. Não vos conformeis com este século no qual mas transformai-vos pela renovação do Espírito Santo. Então isso é o desafio do cristão diariamente. Mas é possível? É possível nós sermos cheios do Espírito Santo? É possível vivermos uma vida cheia do Espírito Santo? É possível. Mas não é fácil. Não é automático. Temos que estar clamando. Temos que estar nos entregando a Deus. Temos que estar buscando cada momento. Em cada tropeço que cometemos, precisamos nos voltar mais para o Senhor, pedindo perdão, pedindo misericórdia, clamando mesmo para que na próxima vez que acontecer conosco uma tentação, que nós possamos estar prontos, percebendo, com discernimento, para saber em que aquilo vai dar, se nós continuarmos no caminho, sem olhar para Deus. Então precisamos sempre clamar. Então a primeira coisa é um mandamento que nós devemos buscar continuamente ser cheios do Espírito Santo.
Se nós pecamos, se nós estamos aí um tempo frios na fé, então, primeira coisa, arrependei-vos. Clamai, vamos clamar ao Senhor. Vamos nos prostrar diante dele, nos humilhando, falando: Senhor Deus, como eu sou pequeno, mas eu preciso do Senhor e eu estou aqui. Quero receber o teu tratamento, quero ser tratado, quero ser corrigido e quero ser cheio do teu Espírito Santo. Em segundo lugar, estar cheio do Espírito Santo não implica estar em transe, ter uma experiência em que nós ficamos fora de nós mesmos, mas pelo contrário, implica um relacionamento inteligente, controlado e saudável com Deus e com as outras pessoas também. O Espírito, diferentemente do álcool, produz domínio próprio e o estado de sobriedade que nos permitem sempre agir conscientemente. Então aqui até um alerta, né? Breve. O vinho não quando o vinho nos enche, quando alguém está embriagado, ele está fora de si. Ele vai estar longe de estar dominado, cheio do Espírito Santo. Então não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução. Isso aqui é uma ordem de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Interessante que quando a pessoa está cheia do vinho, ele está embriagado, ele está transtornado, está fora de si. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, quando há a plenitude do Espírito Santo, irmãos, nós estamos na presença de Deus, estaremos com condições de viver uma vida abençoada, produzindo frutos para a glória de Deus. Então, o nosso desafio é este: buscar o Espírito Santo. Então, para aqueles que bebem, o alerta é este: faça uma avaliação da sua vida. Se algumas vezes, se você tem tido algumas experiências ruins com a bebida, com vinho, com álcool, com a cerveja, alguma coisa, pense nisso. Estou agradando a Deus com a minha vida? Este comportamento está agradando ao Senhor? Não, não está. A palavra ordena: não vos embriagueis com vinho. Diante disso cabe arrependimento e cabe um propósito. Quem sabe? Parar. Parar antes que isso venha a acontecer novamente. E eu testemunho da minha vida. Minha posição nesse sentido, com relação ao álcool, é uma posição de não beber. É muito melhor o cristão que não bebe, nós não ingerirmos nenhuma bebida alcoólica. Isso gera uma bênção de que, se eu não tenho controle, eu não vou correr o risco. Então, por que eu vou experimentar, ou beber, ou dar mais um gole, se eu sei que eu posso vir a me embriagar? Mas isso, irmãos amados, é um conselho, é uma palavra, um testemunho pessoal, que para a minha vida tem sido bênção. Eu louvo a Deus porque não faz falta. Como muitas coisas que nós fazemos, que aquilo nos causa problemas, vamos deixando. Não é só o vinho, não é só a bebida, mas muitas coisas. Filmes, leituras, livros que não edificam, programas de televisão que não edificam, novelas que ensinam coisas ruins, que não são para edificação, mas que são para nos levar para um caminho ruim, que procuram levar pessoas a um pensamento contrário à vontade de Deus. O cristão tem que perceber aquilo que é perigo na sua vida. Então, não vos embriagueis com vinho. Podemos aplicar também com qualquer situação que nos tira da presença de Deus. Eu devo tirar isso da minha vida. E eu vou buscar, então, enchei-vos do Espírito. E qual o resultado? Quais as consequências que o texto nos mostra aqui do enchimento do Espírito Santo? Em terceiro lugar, terceira realidade, o texto mostra as consequências do enchimento do Espírito na vida do crente.
A primeira, uma maneira correta de falarmos uns aos outros. Aqui fala, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Então, primeira forma, falando uma maneira agradável de falar. Imagine falar com salmos, falar com palavras boas, agradáveis uns aos outros. A segunda, louvor. Louvor é adoração a Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. A terceira é uma vida de gratidão por tudo que temos recebido. Tudo que temos e recebemos de Deus. Versículo 20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, a quarta é uma atitude de humildade e submissão de uns para com os outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Meus amados, vemos que, como eu disse, como foi dito já, ser cheio do Espírito Santo é muito mais uma mudança moral do que uma mudança miraculosa. Nós medimos se alguém está... Nós não, Deus sabe, Nós vamos saber se estamos cheios do Espírito Santo, não porque nós tivemos um momento de muita emoção, somente um momento em que nós fomos tocados ali e ali ficamos diante da palavra, ou diante do louvor, muito envolvidos até no êxtase. Não só nisso, mas muito mais na nossa vida moral, a maneira como somos transformados por Deus, a maneira como vivemos a nossa vida prática. Então, é uma dica muito importante, é um segredo da palavra de Deus para nós, e eu espero, de todo o coração, que todos nós sejamos crentes, cristãos, homens e mulheres, jovens e crianças, cheios do Espírito Santo. Como nós podemos ver nesse estudo de hoje, que bênção! Todos nós fomos batizados no Espírito Santo. Todo aquele que é de Cristo, todo aquele que foi salvo, já foi batizado. Fomos já lavados pelo sangue do Cordeiro. Fomos batizados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Mas todos nós precisamos buscar continuamente o enchimento do Espírito Santo. Muitas vezes nós apagamos o Espírito Santo com o nosso pecado. Nós entristecemos o Espírito Santo com a nossa vida de frieza, de afastamento, de comodismo, de pecado. Para tudo isso, a solução é o arrependimento e é uma busca. Nós temos Deus conosco o tempo inteiro. O Espírito Santo habita em nós. Por que viver uma vida sem o enchimento, se nós podemos ser sempre cheios? Se nós podemos viver uma vida na plenitude do Espírito Santo? Então, que nós possamos buscar. Esse estudo, eu creio que é muito prático, é muito do dia a dia mesmo, tem muito a ver com a nossa realidade. E eu espero, irmãos, de todo o coração, que todos nós possamos viver essa vida abençoada por Deus, cheia do Espírito Santo. Não vamos ficar em dúvida. Vamos clamar, vamos buscar. Se você estiver fraco, frio na fé, perceba isso, alguma coisa está acontecendo. É hora de você se prostrar diante de Deus. É hora de nós nos voltarmos para Ele, clamando, Senhor Deus, ajuda-me. E o nosso Deus nos ajudará. O Espírito Santo quer nos encher. Ele quer nos fazer entender o chamado que nós temos. E com certeza, irmãos, cada um de nós, vivendo essa vida cheia do Espírito Santo, seremos cada vez mais bênçãos nas mãos de Deus. Para a família, bênçãos no trabalho, bênçãos na igreja, para o mundo. Deus quer nos usar. Que Deus nos abençoe. Amém, queridos? Vamos orar. Estamos já encerrando nosso estudo. Deus amado, nós queremos te clamar em nome de Jesus. Vem fazer essa obra em nós. Precisamos do Senhor. Louvamos pela obra do Senhor em nossas vidas, Pai. É uma obra completa. Somos salvos por Cristo, somos lavados, somos batizados pelo Espírito Santo. E nós somos chamados por Ti a viver esse processo de sermos cheios do Espírito Santo, que tem tudo a ver com a santificação. Já falamos sobre isso também há pouco tempo atrás, mas é bom ver uma nuance do estudo
e vemos que somos chamados para isso. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de santificação, uma vida cheia do Espírito Santo. Venha nos encher, venha nos tratar, venha nos fortalecer. Precisamos do Senhor. Perdoa-nos, Pai amado, toda vez que nós simplesmente esquecemos, que nós deixamos o Senhor de lado, que nós caímos no pecado, que nós cometemos alguma coisa que te desagrada. Perdoa-nos, ó Deus. Lava-nos e nos dê essa experiência. Enche o meu coração, enche o coração dos meus irmãos, ó Espírito Santo. Vem dar essa plenitude do Espírito Santo, que nós possamos viver sempre cheios do Espírito Santo, falando palavras agradáveis, louvando ao Senhor, sendo gratos a Ti, sendo submissos uns aos outros, sendo pessoas que vão se sujeitar, que vão ser humildes na relação de uns para com os outros, sendo bênçãos nas Tuas mãos. Abençoe a Tua igreja, a igreja de Rolândia. Ó Pai amado, obrigado por nossos irmãos, cada um que está conosco hoje, e abençoe cada irmão que pôde participar conosco nessa transmissão, e aqueles que vão participar ainda, que vão ver posteriormente, que Tu estejas abençoando o coração, a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, um abraço a todos. Deus nos abençoe. Que bênção poder estar junto com os irmãos e meditando na palavra de Deus. Um abraço. Deus abençoe, queridos.